A revolta regencial, cabanagem. Um período de muitos conflitos. Vamos entender o contexto para eclodir uma das revoltas do período regencial. A revolta da cabanagem, analisando o contexto histórico, a revolta começou em 1835, quando Dom Pedro I abandonou o Brasil e o país teve que ser governado por regentes até seu filho destinado ao trono atingisse a maioridade. Inicialmente, fora governado por uma regência trina, que não se adequou à necessidade do país. Então, foi elaborado um documento chamado Ato Adicional, que transformou a regência trina em una, ou seja, o governo passou a ser exercido por um único regente, escolhido de 4 em 4 anos. O primeiro a ocupar o cargo foi Feijó. Tal época passou por diversas conturbações, pois sua aceitação não foi unânime. Revoltas eclodiram por diversas regiões do país, incluindo a qual iremos comentar hoje, a revolta da cabanagem. Tais revoltas tiveram como consequência a perda de credibilidade e legitimidade de Feijó, que acabou renunciando em 1837, alegando problemas de saúde. Causas. A revolta da cabanagem ocorreu na província do Grão-Pará. Tal local, devido ao isolamento geográfico, era de uma certa forma excluído do resto do país, e mesmo antes ao início da formação do Império, a população local mantinha atritos com o poder centralizado do Rio de Janeiro. A manifestação de apoio do Belém à Revolução Liberal do Porto em 1820, a resistência da população local em aceitar o poder e Dom Pedro I marcaram a saída do movimento revolucionário paraense. A rebelião apresentou motivações elitistas e populares, assim sendo, aumentando o desejo de maior autonomia e liberdade. A pequena elite comerciante de Belém mantinha laços comerciais com a Europa e era composta em sua maioria portugueses e ingleses, cuja riqueza contratava com a da população que vivia na margem dos rios, os chamados cabanos. Eram mestiços descendentes de africanos e índios que viviam em situação de extrema miséria, o que contribuía para o aumento das tensões sociais. Desde o período colonial, a opressão e exploração dos portugueses sobre a população nativa alimentava o ódio na região. Embora com interesses distintos, tanto a elite quanto os cabanos tinham suas reivindicações, enquanto a elite local desejava eleger seu próprio presidente da província. A população mais pobre reivindicava melhores condições de vida, o fim da escravidão e a posse de terras. Em 1835, o presidente da província foi assassinado pelos cabanos, liderados pelos irmãos Antônio e Francisco Vinagre, que fizeram do Clemente Malcher o novo governante da província. Ele era um fazendeiro que, apesar de popular entre os cabanos, não adotou a postura desejada. Então também foi assassinado por Francisco Vinagre, que assumiu o comando da província. O Rio de Janeiro reagiu à tomada dos cabanos, anunciando Jorge Rodrigues como presidente oficial da província e enviou uma frota para retomar Belém. A guerra pelo controle da província levou os irmãos Vinagre a buscar tropas no interior do território. Em maior número, os cabanos venceram e proclamaram uma república de caráter popular, comandado por Eduardo Nogueira. Contudo, uma república de caráter popular, controlada pelos cabanos, não era exatamente o projeto separatista que as elites paraenses desejavam. Tendo em vista a situação, parecia mais interessante recorrer ao poder imperial para que os seus privilégios fossem mantidos, e acatar ao poder do Rio de Janeiro sobre a região em troca de defesa de seus status e da sua posição inicial. As tropas imperiais, comandadas por Soares de André, conseguiram cercar Belém, apoiados pelas elites comercializantes da cidade, que deixaram de apoiar o governo separatista. Estimula-se que cerca de 30.000 pessoas tenham morrido no conflito entre rebeldes e membros das tropas legalistas, e então, assim, cedeu à repressão da revolta.